Olá, queridos e queridas, tudo bem? Espero que todos e todas estejam bem. Voltamos aqui com a nossa aula, nosso mini curso de Direito do Consumidor. Estamos na aula 9, já estamos indo aí para o nosso bloco final das 12 aulas prometidas. E, como no começo de todo o vídeo eu sempre ressalto, triplo C, curta, comente, compartilhe. Por quê? Nós precisamos da sua ajuda aí para esse projeto colaborativo. Então, tanto o vídeo quanto o canal, vai ser um prazer contar com a sua colaboração, curtindo, comentando as dúvidas aqui no meu Instagram ou no chat. Certo? Então, sem mais delongas, vamos para o tema da aula de hoje. Vamos falar aí de crimes e infrações administrativas. É um tema que eu reputo. É um tema mais obscuro aí no direito do consumidor, não é tanta gente que sabe, domina, não é um tema que aparece tanto na mídia, os crimes do consumidor, comparados aos outros crimes, né? Também é um tema que não tem tanta ação judicial, as ações, as demandas judiciais vão mais para a área civil, né? As infrações administrativas, a gente, como advogados, nem sempre ficamos tão por dentro, porque são os órgãos públicos, principalmente o PROCON, que aplica. Então, é um tema que fica mais obscuro, né? Mas é importante nós sabermos, termos algum domínio e conhecimento desse tema, principalmente porque se você divulgar pelo fornecedor, você vai ter que entender quais são os tipos penais, aonde que ele pode entrar aí na esfera penal, né? Nos braços do Estado, no sentido criminal. E também, quando você for fornecedor, talvez um instrumento aí para tentar resolver os problemas, né? Porque se, às vezes, essa infração, esse problema é tão grave que ele atinge a esfera penal, a repercussão é muito maior, as penas são maiores e também acaba criando aí todo um volume, um vulto maior que pode te ajudar a resolver o problema, né? Pois bem, já adianto que vocês vão ficar curiosos e curiosas com o que é considerado crime aqui no direito penal do consumidor, né? Essa área que é limítrofe entre um pouco de direito penal e direito do consumidor, vamos enfrentá-la. Pois bem, primeiro ponto. Falando de direito sancionador. O direito sancionador, aí, alguns doutrinadores chamam, é um grande gênero, e se entram nesse gênero algumas espécies, como as infrações administrativas, as infrações cíveis, as infrações penais. Tem uma gradação. Lembre-se, então, que o penal, o criminal, quando o Estado entra com o seu maior poder de fogo, né, que são as polícias, o Ministério Público, o poder de aplicar uma pena, até de levar uma pessoa em uma pena de reclusão, tolher sua liberdade, é um poder maior do Estado, em contrapartida aí a um problema maior, né? Então, o direito penal é uma resposta, vamos dizer, à altura do tamanho do problema. Só que quem faz a legislação, quem cria as leis, cria tipos penais, né? Então, por exemplo, vemos aí hoje em dia, daí é um tema mais de direito penal, mas só trazendo aí um leve debate, tem uma inflação legislativa penal, ou seja, várias condutas são transformadas em crime, condutas não tão danosas à sociedade, diferente, por exemplo, de um roubo, de um homicídio. Às vezes, condutas assim causam um problema menor, mas elas são consideradas crime porque o legislador as tornou crime. Ele fez uma lei falando que isso é crime. Então, em contrapartida, tem toda essa estrutura, esse aparato penal, né, esse aparato aí, do direito penal, né, do Estado de polícia, né, vamos dizer, para combater isso. Então, é importante termos em mente que o direito penal é o último grau aí desse direito sancionador, ou seja, é aquilo que envolve mais ilícitos mais graves e também uma resposta mais contundente do Estado. Mas, às vezes, nos causa estranheza que esses ilícitos não são tão graves. Eu já adianto aqui que no direito do consumidor, o legislador ele quis trazer aí um poder de fogo penal, né? Um poder de fogo do Estado, no Ministério Público, desse poder penal, para quê? Para que faça aí uma pressão para os fornecedores cumprirem algumas tarefas que eles poderiam cumprir, assim, uma resposta civil, vamos dizer. Ou seja, às vezes alguns crimes são simplesmente condutas que o fornecedor não cumpre e que
assim, numa primeira vista, nós não consideraríamos aí um crime, né? Mas a lei considera crime. Então, só trago essa aí um ponto de atenção que às vezes pode nos causar estranheza. Falar, mas isso daqui é um crime? Sim, é um crime, que está descrito como crime no CDC. Pois bem, mas antes disso, nós vamos falar aí num grau menor, né, desse direito sancionador, que é a primeira escala dos problemas, que são as infrações administrativas. Pois é, as infrações administrativas são aquilo que merece uma sanção, vamos dizer, de menor grau, né? Então, a ideia das infrações administrativas, e vocês vão ver aí na descrição das infrações, é trazer um saneamento, aí, uma regularidade da ordem econômica, né? É muito importante termos isso em mente, por quê? Porque a ordem econômica, aí, que é o direito consumidor, é um dos vetores da ordem econômica, ela deve ser regularizada por inibindo condutas muito abusivas aí dos fornecedores. Então, para isso existem sanções, né? Então, já se prevê que certas condutas elas vão ser sancionadas aí de uma forma administrativa, nesse primeiro grau aí do direito sancionador, para quê? Para inibir e para sanear a ordem econômica, o mercado de consumo, né? Pensando sempre aí no princípio da harmonização do equilíbrio das relações de consumo. Ela envolve o chamado poder de polícia lá do direito administrativo, né? Porque lembre-se, liguem então a ideia de infrações administrativas com PROCON, com a administração pública. Então, envolve o poder de polícia, que é diferente, claro, né, como vocês sabem, da polícia, né, da polícia judiciária, lá, da polícia militar. Não é isso, não é segurança pública, é poder de polícia, né? A ideia de fiscalizar, né? Fiscalizar e também aplicar sanções, tudo isso para manter uma ideia aí de vigilância aí do mercado de consumo dos fornecedores e também uma ideia de inibir aí problemas sanitários, problemas de saúde, segurança, mas de graus leves, né? Então, as infrações administrativas, elas vão naturalmente seguir um rito, né? Esse rito ele está descrito no decreto 2181 de 97, e ele segue um processo administrativo. Comparando-se o processo administrativo com o processo judicial, o processo administrativo é mais livre nas formas, né? Então, ele não segue todo aquele rito fechado lá do processo civil, no caso da Lei 9.099, né, que vai ser tratada de grande parte dos problemas de consumo, ou lá do próprio Código de Processo, né? O processo administrativo, obviamente, ele tem balizas, tem regras, tem determinações que ele deve observar, mas ele é um pouco mais livre, né? E o que eu queria chamar de atenção aqui nesse processo administrativo é o seguinte, né? Ele pode, uma das formas de se iniciar esse processo, que é diferente em alguns outros casos lá, do processo administrativo em geral, nós pensamos, por exemplo, no tributário, no ambiental, etc., o que é um pouco diferente é que ele pode derivar, ele pode surgir de uma reclamação do consumidor. Claro que essa reclamação vai ser avaliada, né? Ela vai ser mensurada, vai ser tipificada em alguma das infrações, mas ela pode surgir daí. Vejam só, eu recomendo a leitura dos artigos 55 seguintes, mas tenha esse ponto de atenção que ela pode vir aí, pode derivar de uma reclamação da pessoa, do consumidor, uma reclamação individual, né? Também chama a atenção que pode haver a averiguação preliminar, né? Pode ter esse procedimento que é talvez um pré-procedimento, pré-processo administrativo, né? Ou seja, é uma etapa para avaliar se vai mesmo haver um processo administrativo aí com uma conduta, com um infrator, né? Então seria uma apuração preliminar, similar talvez ao inquérito policial, vamos dizer, né? E daí as infrações estão lá no artigo 56, que são multa, apreensão do produto, inutilização do produto, cassação do registro do produto, proibição de fabricação do produto, suspensão do fornecimento de produtos ou serviços, suspensão temporária de atividade, veja só, essa daqui é uma das mais graves, né?
interdições aí da administração pública nesse poder de polícia contra os fornecedores, suspensão temporária da atividade, revogação ou concessão da permissão de uso, cassação de licença, olha só que sanção grave, né? Interdição total parcial de estabelecimento, obra ou atividade, a famosa lacração, né? Lembra se fosse gasolina, tudo concreto, tal coisa. Intervenção administrativa, imposição de contrapropaganda, né? Imposição de contrapropaganda para aquela situação específica relacionada aos problemas de publicidade, né? E, por fim, eu gostaria só de chamar a atenção que, conforme eu já descrevi para vocês, esse conteúdo aí do processo administrativo, as etapas, as regras, estão no decreto 2.181 de 97, mas também há outros elementos normativos aí para quem quiser pesquisar mais. São a portaria do Ministério da Justiça, da Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Eu só quero chamar a atenção que há toda uma rede normativa aí para tratar do processo administrativo, porque normalmente processos administrativos podem vir nesses outros tipos de normas, decretos, regulamentos, etc. Certo? Então, aqui é as nossas infrações administrativas. Vejam, há várias regrinhas, artigo 58, 59, que falam aí de como vão ser aplicadas essas sanções. Daqui, falando da outra modalidade, então, do direito do consumidor sancionador, a gente parte, então, para os famosos crimes contra as relações de consumo. Por que contra as relações de consumo? Porque o que se protege são as relações de consumo, não só o consumidor. Protege-se aí ao equilíbrio das relações de consumo do mercado, né? E a gente vai ver que tem toda uma rede normativa também para tratar dos crimes, né? Essas infrações mais graves em relação às relações de consumo. Por quê? Porque eles não estão só no CDC, né? O CDC traz alguns deles, o próprio Código Penal, a parte especial, também traz alguns crimes que podem ser entendidos, qualificados como crimes contra as relações de consumo, né? Por exemplo, saúde pública, né? A Lei 8.137 de 90 traz também crimes, eu já vou falar um pouco mais dela, contra a economia e relações de consumo, né? É uma lei que traz crimes contra a ordem tributária, a ordem econômica, e aqui também um capítulozinho contra a economia e relações de consumo. A Lei de Economia Popular e por aí vai. Então, a Lei 8.137 também é de 1990. A doutrina quebra a cabeça para dizer o que se aplica mais no CDC, o que se aplica mais na Lei 8.137. Há tipos penais que são muito parecidos, mas essa discussão é uma discussão longa que vai aí muito no direito penal. A ideia principal é que há dois tipos de crime, e daí aquela que estiver instrumentalizando isso tem que olhar o tipo penal com mais calma e ver o tipo penal qual que se enquadra aquela atividade, aquela conduta, né? Lembrando sempre que o objetivo do CDC, que é uma norma multidisciplinar, é proteger o consumidor das relações de consumo, e aqui essa lei 8.137, ele simplesmente descreve crimes contra a ordem econômica, a ordem tributária e também contra as relações de consumo. Então vejam que é um viés um pouco mais diferente, né? Pois bem, aqui a ideia também do CDC, ao criar esses crimes, é dar um poder maior do Estado para inibir desvios, inibir principalmente questões de saúde e segurança, tá? Questões de desvio, vamos dizer, ilícitos que envolvam saúde e segurança. Lembre que temos lá na nossa parte geral, lá, falando de prevenção, todo esse tema que já descreve uma proteção com a saúde e com a segurança, que são valores aí que o legislador merece uma resposta penal do Estado, né? Então, muito bem. Agora a gente vai falar alguns detalhes aí sobre esse crime, sobre esse direito penal do consumidor. Primeiro deles, agente. Quem que é o agente? O agente aqui é a pessoa física, né? Quem que é o criminoso, né? Quem que pratica o crime. Por que a pessoa física? Porque tem toda uma controvérsia da pessoa jurídica praticar crimes no direito penal. No direito ambiental,
e também algumas outras leis especiais, é admitida a pessoa jurídica como agente. Só que a pessoa jurídica é um ente, não é uma pessoa que raciocina, que pensa, que age, né, que acaba deturpando um pouco daquela teoria do direito penal, da conduta, né? Então, lembre-se que quando a pessoa jurídica é uma agente de um crime, é uma exceção, né? É uma exceção à regra. E por ser exceção à regra, deve vir na lei expressa. Então, aqui no CDC, no caso, o agente ele é considerado a pessoa física. Então, ele é simplesmente quem pratica o ato, né? Então, o agente lá no CDC, a gente pode descrever pelo artigo 75, quem de qualquer forma concorrer para os crimes incide nas penas combinadas, bem como o diretor, administrador, gerente da pessoa jurídica, né, que promover, permitir ou aprovar o fornecimento, oferta, exposição à venda, etc. Isso aqui é um exemplo, mas para vocês terem uma ideia, é quem, por exemplo, se for um crime praticado pelo estabelecimento, lá, é o dono do estabelecimento, quem está vendendo o produto, quem teve aquele poder de mando sobre a venda do produto, etc. Né? Ou então, aqui no caso, diretor, administrador, gerente. Né? Então, aqui, essa discussão sobre a gente. Tem em mente, então, que a pessoa física. Né? As agravantes são um pouquinho diferentes lá do direito penal clássico. Então, agravantes, os crimes terem sido cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade, vejam, agora não estamos numa época de crise econômica, então é um ponto de atenção, né? Calamidade, por exemplo, quando acontece aquelas chuvas torrenciais, desastres ambientais, é uma situação que pode se enquadrar nessas. Quando esses crimes quando eles ocorrerem, ocasionarem grave dano individual ou coletivo, grave dano é uma coisa subjetiva, o que é grave, né? Mas, enfim, que é uma das agravantes. Quando dissimular na natureza ilícita do procedimento, quando quiser revestir aí, tentar desmistificar essa natureza ilícita, ou quando eles forem cometidos por servidor público ou por pessoa cuja condição social seja superior à da vítima, em detrimento de operário ou rurícola, menor de 18 ou maior de 60, ou de pessoas portadoras de deficiência, ou eles serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou produtos e serviços essenciais. Essas são as agravantes. Né? As penas, que também são um pouco diferentes lá do Código Penal. Além das penas privativas de liberdade, que depende de cada crime, da descrição de cada tipo penal, e de multa, né, claro, podem ser aplicadas interdição temporária de direitos, publicação em órgãos de comunicação de grande circulação, às expensas da empresa, de notícias sobre os fatos da condenação. Veja só, para a publicação na imprensa dizendo, descrevendo o que ocorreu e trazendo aí uma sistemática de informação, de esclarecimento para o consumidor e para os demais consumidores. Ou prestação de serviços à comunidade, né? E daí também, só um detalhe interessante aqui, nessa questão mais penal, processual, que é no processo penal dos crimes desse código, poderão intervir como assistentes o Ministério Público e os legitimados do artigo 82, 3 e 4, né, que também pode haver aquela ação penal privada subsidiária da pública. No 82, 3 e 4, que nós já vimos aquela de um processo coletivo, mas eu vou ler de novo, porque naquela aula eu trouxe toda a rede de leis, né? Então, as entidades e órgãos da administração pública que tiverem o direito do consumidor entre os temas, né, que estejam destinados à defesa dos interesses do consumidor, e as associações constituídas há pelo menos um ano que tem essa pertinência temática de proteção e defesa do consumidor, certo? Então, esses são os detalhes aí sobre esses crimes, e agora, sem mais delongas, vamos ver rapidamente toda essa pleiade de tipos penais. Os tipos penais eles estão descritos lá no artigo 63 até o artigo 74. Pois bem, há vários tipos penais, recomendo a leitura novamente, mas eu já vou fazer uma classificação para
facilitar aqui o estudo. Eles protegem bens jurídicos, né? O que são bens jurídicos? É aquilo que a norma visa a proteção de forma a justificar a intervenção penal do Estado. Então, os bens jurídicos é aquele valor que a norma tenta proteger, criminalizando algumas condutas, certo? Isso aqui é puro direito penal. Pois bem, alguns bens jurídicos que ela protege. O bem jurídico segurança. Lembrem, né? Saúde e segurança. Com segurança é um tema bem que volta à tona aí no Código de Defesa do Consumidor, que o legislador se preocupou bastante, que está relacionado aos fatos lá, de consumo, né? Responsabilidade pelo fato. Então, segurança. Daqui, a segurança, basicamente, tem os crimes, eu vou falar o nome dos crimes, né? Mas são os artigos aqui, 63, omissão de informação anterior, né, ao crime. 64, omissão de informação posterior. Daqui, 65, são chamados serviços perigosos, serviços com alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade. Né? Esses 3 crimes, eles protegem o bem jurídico, segurança. Outro bem jurídico que a lei protege é o bem jurídico informação. Nesse caso, o nome dos crimes e os artigos são os seguintes. Informação enganosa, artigo 66. Publicidade enganosa, 67. Publicidade abusiva, né? 69. Omissão de dados fáticos, técnicos ou científicos. Né? Lembre que a publicidade ela deve dizer de onde ela traz esses dados, etc. Tantos consumidores consomem isso, gostam disso, então vou te vender um produto que corresponda a esse anseio. Da onde eu tiro esses dados? Então, ela tem que dizer, toda a publicidade deve observar isso, e ele está lá no artigo 69. Né? Agora, seguindo adiante. Outro bem jurídico, e aqui um bem jurídico que a doutrina o único crime para proteger esse bem jurídico, que o bem jurídico é a boa-fé. Então, aqui no caso, o artigo 70, empregar na reparação de produtos, peças ou componentes de reposição usados sem autorização do consumidor. Né? Isso é um crime que aí ataca o valor da boa-fé. Lembre-se daqui, já comentei na aula passada, né? Então, para essa reposição de peças, o fornecedor deve usar peças novas, exceto se o consumidor autorizar a usar peças usadas. E qual que é a sanção se ele não usar isso e não comunicar o consumidor? É um crime. Então, por isso que eu digo que esses crimes, às vezes, causam uma certa estranheza, porque valeria a pena envolver polícia nisso aqui, porque ele utilizou peça e tal. Não sei, no meu ponto de vista, no bom senso, não. Porém, está na lei, daí, o princípio da legalidade é um crime. Então, lembre-se disso. E, finalmente, o que a doutrina chama aí de proteção do bem jurídico do abuso. O bem jurídico é o abuso. Ela visa inibir, né? Visa a inibição. Daí, no caso, cobrança vexatória, artigo 71. O nome do crime, é o nome que a doutrina chama. O outro é impedimento de acesso ao cadastro, artigo 72. Artigo 73. Omissão de entrega de... Não, esse é o 74. Omissão de entrega de garantias. Isso aqui é um crime. Também está ligado ao abuso. Um abuso de direito que também é transformado em crime. Né? E o artigo 73, deixar de corrigir imediatamente informação sobre o consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas, etc. Quando for solicitado. Então, vejam, esses são os crimes, né? Essas são os tipos penais. Essa discussão, então, vai envolver direito penal, direito administrativo, mas temos que ter esse olhar do CDC, olhar do princípio protetivo, olhar do CDC como um vetor do princípio da ordem econômica, o CDC, o princípio da harmonização, esse poder, esse destaque que o CDC dá para a informação, a transparência, né? Tudo isso é o que vai alimentar os tipos penais das infrações administrativas. É bom termos isso em mente, então, quando formos
nos aprofundar nesse tema. Então, esse é o terminal de hoje. Obrigado.